Volume, ok? 1, 2, 3, testando. Boa noite, pessoal. Quero agradecer, primeiramente, a presença de todas e todos aqui, neste domingo à noite, para o lançamento de Pequeno Continente, livro do Cavito. Não vou me estender em longas apresentações aqui, acredito que a maioria de vocês conheçam Cavito, talvez me conheçam, para quem não me conhece, sou Baga Defente. Boa noite, prazer. E Pequeno Continente é um livro de poemas, o segundo livro de Cavito, né? O primeiro é um livro de contos, intitulado, me fugiu o nome, olha que coisa horrível, Esboços Naturais. Belíssimo livro, recomendo, inclusive. Você tem exemplares dos esboços aqui? Primeiro aqui. Ah, tá. Temos também, além então de Pequeno Continente, Esboços Naturais. A arte feita pelo Curru é similar, assim, né, à paleta, então não confundam, temos dois livros diferentes aqui. Escolham bem e de preferência levem os dois. E eu vou ler algumas, não são bem perguntas, são perguntas, né, mas alguns disparadores para a gente conversar a partir do livro, né. Eu tive acesso alguns dias atrás aqui, fiz uma leitura, obviamente não muito aprofundada, mas peguei aquilo que me chamou mais atenção para poder trazer aqui para a gente conversar sobre. Ao final vou fazer uma leitura de um poema e depois nós vamos ter a participação do Gabriel também, que vai ler um poema e vai compartilhar um pouco da experiência dele, porque ele também foi um leitor prévio aí da obra. Eu vou passar o microfone para você dar uma boa noite para o pessoal, se apresentar, fazer o que você quiser, e daí volta para mim para a gente começar o papo. Pode ser? Então, boa noite para todos. Primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, por estarem aí. Realmente é um momento muito importante para mim estar compartilhando o Pequeno Continente. E esse domingão aí, né, de chuva, estão firmes aí, obrigado mesmo. Eu acho que é isso, conversar um pouco sobre o livro, mas principalmente colocar ele à disposição, né, para a leitura, para o diálogo. Acho que esse é o principal passo que se inicia nesse momento e espero que dure bastante. Maravilha. Ao final aqui dessa conversa que eu vou conduzir com ele, a gente abre para perguntas, comentários, né, talvez após a participação do Gabriel, na verdade. Mas se em algum momento acontecer algo aqui, alguém precisar muito falar alguma coisa nesse momento, levanta a mão e a gente puxa aqui para a conversa também, tá? Eu tenho aqui uma guia, mas eu obviamente não vou ficar preso a ela, então conto com vocês também. Eu preciso começar falando que, apesar de ser poeta, eu não sou um grande leitor de poesia, então para mim o convite teve também um desafio extra, para além da questão do tempo curto, né, e a poesia do Cavito não é uma poesia fácil, e isso é um elogio, pelo menos né, a partir de que a gente fala. Ela tem uma densidade, mas ela é muito natural, ela é muito orgânica ao mesmo tempo, né? Aí eu já vou entrar aqui então nas minhas anotações, porque a sua obra, né, o livro, ele mistura esse orgânico não só com o... Na verdade, ele mistura o orgânico com o geográfico. Era esse termo que eu estava querendo, que eu anotei errado aqui, né? O próprio título, Pequeno Continente, e talvez até para essa oposição, né, dos termos do pequeno, ele me sugere uma vastidão interna, né? Ela remete, esse título, né, Pequeno Continente, remete à ideia de corpo para mim, e até ao próprio conceito do eu, né? Esse pequeno continente pode ser essa coisa interna a ser explorada de diversas maneiras, né? Uma cartografia pessoal, sentimental, poética. E ao longo do livro, né, nos poemas, me parece que tem uma busca por dissolver essas fronteiras entre o corpo, a anatomia humana e a paisagem natural, né? Parece que existe um movimento muito fluido entre esses elementos, entre esses universos, né? E um exemplo disso, para quem não leu ainda o livro, são os versos do poema Frágil, onde o poeta escreve: não cabendo em si, propela o que está fora, no romper de sua pele nasce um oco de fogo. Né? Essa cena que me levou a pensar essas questões, desses paralelos, né, entre o corpo, o continente, essa vastidão interna. E tem outro poema aqui, para fazer a pergunta, né, tudo isso porque acredito que a maioria de vocês não leu o livro ainda. Tem um poema chamado Arquipélago, logo no começo do livro, acho que é o terceiro poema, se eu não me engano, onde você diz, né, as ilhas são um arquipélago, eis uma ideia oportuna, ao mesmo tempo plural e una.
Então, existe essa ideia, essa intenção desse corpo enquanto elemento geográfico? É uma primeira pergunta. Como foi o processo de mapear esse pequeno continente? E esse livro ele é uma tentativa de unificar essas várias ilhas que compõem o eu. E uma pergunta que me veio agora, né? Você é formado em geografia, né? Então, tenta elaborar a partir de tudo isso, por favor. São várias perguntas, né? Mas responda se fizerem sentido. Tá, ok. Creio que sim, existe uma intenção de que não haja divisão entre corpo e matéria, que normalmente a gente fala que está fora do corpo, geografia. Geografia em si mapeia, né? E aí essa intenção trazida pelo poema é justamente de tentar compreender esse momento antes do mapear, esse momento anterior à fissura, né, como diz um dos poemas. Inclusive, em relação ao próprio eu, ou essa própria subjetividade, que também ela não é a lente da poesia, não é por aí, né, que se tenta olhar ou dispor as coisas. Então, como não há esse habitar, né, num lugar já codificado, já delineado, já nomificado, também não haveria, enfim, tanta essa distinção entre eu e a alteridade pura, eu e o outro, vamos colocar assim. Não que ela não haja na nossa vida, evidentemente, mas o Pequeno Continente, me parece, quando eu leio, que ele procura essa experiência primeira, que é a experiência, Merleau-Ponty chamaria de carne, no aspecto da carne do mundo, não da carne minha como pessoa, né? Mas do ponto de vista de algo que é vivido, que proporciona essa experiência. No momento onde não há essa lâmina, ou essa divisão, onde começa a se nomear as coisas, onde começa a se definir, é um momento de uma experiência mais unificada, podemos dizer assim. Mas mesmo essa palavra una aí, ela é um pouco complicada. Nesse poema que você citou, ele já coloca a ideia da ambiguidade entre o plural e o uno, a partir da imagem do arquipélago, né? Porque, de fato, eu acho que não é a intenção. A intenção não é nem estar num lugar onde se contrapõe isso com aquilo e se especifica isto é isto e aquilo é aquilo. E a ideia também não é difícil falar sobre a própria escrita, né? Dá mais poesia. A ideia também não é, evidentemente, cair num lugar místico ou pseudo-místico, onde nós falaríamos simplesmente de uma propensa unidade que daria sentido a tudo e depois eu falaria o sentido a esse. Não, obviamente não é isso. A poesia me parece ser um lugar talvez mais propício para a gente poder estar tentando aludir a algo que a gente não sabe verbalizar, que diz respeito talvez a isso que você chamou de conexão entre as ilhas, que torna elas, enfim, um arquipélago, enfim, esse elemento que une, um elemento de relação, não sei. Tudo isso está posto nos poemas de uma forma ou de outra, não com o objetivo de concluir algo, mas eu acho que o principal ali me parece ser a sugestão de um conjunto de imagens que nos consiga habitar, né? E essas imagens possam, de uma certa forma, ressoar entre nós e o mundo, entre nós e aquilo que está nos invadindo, assim, de uma certa forma, né? Nos afetando. Mas lembrando que esse invadir ou esse afetar já parte de uma divisão, que é justamente essa que eu não estou querendo estar também, é um momento aquém a ele, né? Mas sabendo que ela vai ocorrer.
de uma forma ou de outra. Mas existe uma intencionalidade de enfatizar, pelo menos vivenciar a experiência de uma forma mais pura, vamos falar assim, né? No momento anterior a essas codificações que estão na nossa vida, como ideias, como conceitos, como sentimentos, e que muitas vezes a gente, obviamente, não tem como escapar delas, mas a arte ou a poesia talvez seja esse lugar onde a gente depura uma certa percepção, uma percepção que não é nem só a pele, e não é nem só a percepção ideal, se é que ela existe, mas é uma percepção conjunta, que não parte de fronteiras pré-estabelecidas. Vocês viram que a conversa aqui vai tomar caminhos curiosos essa noite, né? E, Caio, você trouxe uma palavra no início aí da sua resposta, né, da sua fala, que eu em momento algum escrevi aqui, mas me chamou a atenção, que é subjetividade. Porque ainda que você... Isso eu estou elaborando agora, não está aqui, tá? Improviso. Ainda que você não parta de um lugar subjetivo, né? A sua poesia parte, digamos assim, de um lugar que se propõe um pouco mais universal, não sei se é a melhor palavra, né? Mas ela é despersonalizada, né? Ela não é subjetiva. E isso para mim foi um desafio, porque eu me identifico com a poesia subjetiva, né? Você sabe. Então foi muito interessante te ouvir falar disso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela não é subjetiva, ela tem uma linguagem própria, né? Ela traz até alguns termos, um vocabulário um pouco fora do que se espera da poesia. E eu vou ter que até reorganizar o pensamento, porque eu já estou pulando coisas, depois eu volto. Era ali pro final, essa questão das palavras, eu vou pegar esse embalo. Esses termos que eu digo, né, que fogem do... Não, mas vou ter que voltar, gente, senão não vai fazer sentido. Eu gastei bastante tempo pensando nessas coisas, desculpa. Eu vou passar para um próximo tópico que pega esse gancho da polaridade, da oposição, dessa coisa binária que você tenta, me parece, fugir, mas é algo que é inerente ao universo, né? Então tem essa tensão entre o orgânico e o mecânico também, em alguns poemas, né, ao longo do livro. É um conflito constante entre a natureza, presente em palavras como seiva, sangue, rocha, e algumas construções artificiais ou mecânicas, como pistões, plásticos, máquinas, sapato. Tem um poema chamado Tecne, essa é a pronúncia? Tecne. Exemplifica bem essa angústia, né, desse humano que vai se maquinando, vai se tornando máquina, né, às vezes de forma até mesmo inconsciente. E tem 2 versos desse poema que eu destaquei aqui, que ele diz, né, o ato de atropelar o sentido com um motor no peito. Quando eu estava fazendo uma primeira leitura, aqueles versos que me saltavam, por algum motivo que eu ainda não sabia, eu voltei para eles para tentar entender o que, né? Então essas elaborações aqui, que daí você vai dizendo se... O legal da poesia e de toda a arte é que a leitura é completamente aberta, né? Cada pessoa faz uma, mas quando a gente encontra leituras que se conectam, a gente mostra que tem algum caminho ali para ser explorado também na conversa, né? Mas enfim, seguindo para a pergunta, né? A primeira experiência que eu tive quando comecei a ler é que os poemas iniciais, eles seguem uma estrutura um pouco mais rígida, né? Tem uma questão com a forma, você repete a quantidade de versos nas estrofes, você faz alguns espelhamentos, você trabalha a questão das rimas evidentes, né? E é uma coisa que não é muito comum na poesia contemporânea, né? A poesia contemporânea vai para os versos livres, para coisa sem métrica, para coisa solta, seja vai para o convencional, né? Mas na própria forma ela é muito livre. Então, isso me chamou a atenção no início, mas ao longo do livro, logo isso começa a se transformar também. Essa seiva vai fluindo, a própria forma dos poemas vai se mudando, né? E esse conflito, né? Essa oposição entre o que eu chamei aqui, né, de natureza e mecânico, ela é algo que me parece consciente, até pelo que você já falou, mas ela vem antes dessa escrita se concretizar, né, ou não, ela foi uma consequência dessa exploração, né? Você disse que você estava explorando esse momento pré-fissura. Durante essa exploração, você encontrou essas polaridades, esses opostos que atravessam o livro, ou isso era algo que já você só confirmou ao se deparar com isso? Legal. Realmente, eu acho que se iniciando a leitura do livro, se identifica, principalmente nos primeiros poemas, uma espécie de rigor, que parece que vem da forma.
O que eu posso dizer assim que não foi nada proposital, né? Tipo, não há nenhuma intenção, não houve intenção nenhuma durante a escrita em relação a nenhum tipo de rigor em relação à forma. O que eu acho que sempre houve em tudo que eu escrevo é uma espécie de rigor em relação à escrita, que eu acho que não é a mesma coisa. As estruturas que vão se definindo, rítmicas, verbais e até poéticas, elas vão se definindo por si. Não há um esforço nem um experimento. Você eu acho que você escreve ouvindo música? Não, nunca. Mas para mim seria impossível, porque a minha sensibilidade musical ela é alta, assim, e me incomodaria profundamente, assim, seria algo que não daria conta. Mesmo música instrumental? Principalmente, eu acho. É um músico falando, né? Eu não consigo escrever sem música. É porque a música ela é muito determinante. Ela das linguagens artísticas ela é a mais forte e a mais unívoca, talvez, no sentido de que é difícil fugir dela, do que ela propõe para você. E a potência dela, ao meu ver, também a fraqueza dela, é justamente isso. Ela se instrumentaliza demais, muito facilmente. E, de fato, muitos autores escrevem ouvindo música por vários motivos. Alguns instrumentalizam isso, outros não, mas aí tipo, tem muitas matizes. No meu caso, eu tenho dificuldade de ouvir música mesmo, mesmo não escrevendo. Eu escuto muito pouca música. É muito raro escutar música. Porque realmente tem que ser algo muito pontual, muito específico. E para escrever eu preciso de um grau de concentração absurdo. Assim, é muito desgastante para mim escrever. Não é um momento confortável, não é um momento divertido e não é um momento que eu consigo prever nada, assim, ele acontece. Então não houve nenhum tipo de pensamento intencional em relação a que forma eu queria que o poema tivesse. Na verdade, quando eu começo a escrever, eu nem sei direito o que vai acontecer. Assim, não é um elogio de um lugar místico, de inspiração, não é isso. É simplesmente estar no momento onde a concentração seria tamanha que a coisa acontece ali naquele momento. É um acontecimento, eu acho. Um momento de presença plena, né? É. E aí eu percebo depois lendo o livro que cada poema vai ter sua própria rigorosidade. Então eu não consigo perceber uma tentativa de formal, vamos colocar assim. É uma consequência, não é uma intenção. Exato. E aí a coisa acontece ao mesmo tempo. Na verdade eu não tenho nem tema quando eu começo a escrever. Eu não penso, eu vou escrever sobre algo. Todos os poemas eles nascem a partir de uma palavra que vem, uma primeira frase. E aí eu me concentro e a partir delas outras vão surgindo. Eu vejo o que aconteceu no final. É uma palavra que te entregam ou uma palavra? Não. Ela nunca veio de um lugar assim específico, sabe, de um meme cultural, de algo que eu estou lendo, ou de algo que eu estou vendo, ou de algo que eu estou... Não vem disso, ela vem de algum lugar. É um sopro ali? Não é um sopro. Não é essa a ideia. Eu quero tentar trazer a mística, ele não deixa. Porque é muita pedra. A gente vai falar sobre a pedra aqui. É muito concreto mesmo. Porque, na verdade, eu acredito assim, que existe uma disponibilidade, mas essa disponibilidade ela precisa ser um estado. E aí, eu, estando nesse estado de disponibilidade, não recebo nada. A ideia é que... Mas você acessa, então, já que você não recebe? Algo interno que seja? Porque se eu usar essa expressão, eu acesso ou alguém me entrega, eu já estou criando uma alteridade. Ok. Essa alteridade, ela, para mim, não faz sentido nesse momento, não interessa, de fato. Porque eu acho que ela, na verdade, ela é artificial, ela surgiu depois. Toda alteridade, o livro depende um pouco isso de uma forma ou de outra, eu acho. Toda alteridade, quando ela é delineada, ela tem o seu quê de artificialidade, que ela é característica da linguagem, não do mundo. Quando você falou assim, será que esses binarismos vêm do mundo, do universo? Será que é assim? Será que o universo é binário? Eu particularmente acredito que não. Eu acho que a linguagem que nós criamos para falar sobre as coisas, ela tem essa tendência no geral, para ela poder existir. A forma com que ela acontece muitas vezes através dessas contraposições, né? Por conta dos nossos mecanismos racionais lógicos, talvez, em alguma medida, enfim, são questões biológicas, penso eu. Mas o que transcende a biologia, que é a nossa vida como um todo, que não é só biológica, ela está acontecendo, e esse acontecimento me parece oportuno já
entrar nele dividindo as coisas, ou limitando, ou delimitando. Né? Eu tento estar no momento de presença onde, a princípio, eu não me invada, de fato, essas divisões. Até o ponto que surge uma primeira ideia, uma palavra, ela em si já é uma divisão. Né? Vem uma frase, vem uma ideia, só que essa ideia que vem, ela também não é muito bem definida. A frase que vem, eu vou atrás dela. E aí, nisso de ir atrás dela, o que está por trás dela, desse surgimento, desse acontecimento, a palavra melhor para mim é o acontecimento. Ok. Né? Quando ela acontece ali, aí eu vou, a partir de uma certa disponibilidade, ver o que acontece depois. Esse acontecimento necessariamente te desperta um sentimento ou não necessariamente? Não necessariamente. Interessante. Porque depende muito do que a gente chama por sentimento. Sim. Obviamente. Se eu for Algo pensar, que te move internamente. eu acredito que nós nos movemos sempre, a todo momento. Algum movimento, né? que te faz fazer isso. A vida em si é o movimento da respiração. Acho que seguir o pulso desse movimento, coisas vão acontecendo. Então não é uma busca, não é uma experimentação, também não é eu estar esperando uma autoridade me entregar alguma coisa, é simplesmente uma simples presença que vai acontecendo. É difícil. Tem um poema aí chamado Escolha, se eu não me engano, que esse poema, ele, de uma certa forma, ele me parece tratando sobre isso. Então fica aí uma dica. Escolhas. Escolha, eu acho, escolhas, não lembro. Que fala sobre um pouco desse momento onde a coisa acontece, para mim, nesse momento da criação artística, que pode ser na poesia, pode ser em outros lugares também. Você lê os poemas ou não? Oi? Você lê os poemas ou não? Quando? Principalmente você falou, daria para você ler? Ou... Ler agora? Sim? É possível, vamos ler. Vou pegar aqui. Boa. Se estiver cansado de ler também, a gente pode... Então, A gente seria vai abrir legal. para leituras. Abrir para leituras em breve, sim. Pra poderem ler também, é legal, né? Quer ler? Isso, escolha. Olha só. Vamos lá. Escolha. O corpo tenso projetado à frente. Entretanto, me desloco para o lado. Percorro os vãos deste espaço dado, até o denso ocorrer em mim. O alargar e afrouxar da alma, que encontra, pelo cheiro, meridiano, o fugidio guia que referenda todo o pulsar de vida. Nele toco os pés, como em lâmina d'água, translúcido agora que turvo ao depois. Pelo denso, a leveza respira. Então traz aqui algumas palavras que a gente falou, como respira, respiração, e usa uma palavra aqui que eu não usei, que eu acho que talvez seja importante trazer, que é a ideia de densidade e de translucidez, assim, porque existe de fato uma questão de densidade para mim no ato da escrita, que é o momento dessa disponibilidade que eu mencionei. Eu acho que é justamente o momento onde eu vou permitindo com que ocorra uma espécie de densidade. Ou seja, os perceptos, as percepções, elas vão se ativando e se horizontalizando de uma certa forma, e aquilo vai gerando uma espécie de excesso perceptivo, talvez, que gera uma nuvem, que eu chamo, esse denso é uma espécie de nuvem branca, né? E a partir desse acontecimento, as ideias elas vão surgindo. E quando eu termino o poema, eu percebo a unidade dele de uma forma clara, porque sempre eles têm uma unidade muito forte. É uma questão que eles acontecem assim, não é uma tentativa, não é um esforço, nada parecido. E não são coisas que estão no meu consciente. Também não vou romantizar e falar que é o inconsciente que traz, não é isso, porque não existe de fato para mim essa divisão entre consciente e inconsciente nesse momento. Mas é que essas ideias elas não são organizadas racionalmente, de fato isso não acontece. E aí a sua pergunta, qual que é a já foi, vamos para a próxima, vamos passar ótimo. Acho que é isso. Mais alguma questão sobre isso? Se alguém quiser perguntar também, a gente atravessa aí. Consciente, inconsciente, não há nesse momento. Eu tenho um problema um pouco com essa divisão atualmente, dividir as coisas entre consciente e inconsciente. Eu hoje penso que tudo isso está muito mais misturado do que a gente imagina, está muito mais poroso. É um fluxo contínuo, assim? Sim. As coisas se misturam? Acho que sim. E não que todo esse fluxo me venha de uma forma consciente. Sim. Mas também querer delimitar um lugar para o consciente, um lugar para o inconsciente, me parece já algo muito específico, sabe? Que é muito difícil a gente conseguir fazer. Eu acho que pela neurociência,
se conseguir em alguma medida diagnosticar lugares do cérebro onde acontece uma esfera mais consciente, lugares do cérebro do corpo onde talvez sejam outros acontecimentos que não vêm para o nosso consciente de uma forma tão fácil, mas a ciência está muito longe, acho que talvez nunca vai conseguir de fato distinguir entre uma coisa e outra de uma forma tão clara. Então, criar essas personas, consciente e inconsciente, me parece já ser uma espécie de equívoco, onde talvez esteja autonomizando coisas que não eram para ter personas automatizadas, sabe? Então eu procuro evitar esse tipo de laço, que na minha visão é uma espécie de laço conceitual, talvez, e não habitar eles, para eles não se tornarem um teatro na minha mente. Então, a partir disso eu deixo as coisas acontecerem de uma forma mais porosa, mas a partir de uma lógica de fluxo, de fato. O autor sabe quando o livro começa? Talvez alguns, né? Esse livro, por exemplo... Quanto tempo levou a escrita? Boa pergunta. Eu não sei dimensionar. Ele foi ao longo do ano passado, não, já tinha terminado, foi o ano retrasado, foi ao longo desse ano. O ano passado ele ficou descansando. Eu acho muito difícil saber quando ele começou, porque na verdade, quando eu comecei a escrever esses poemas, eu não tinha a mínima pretensão de publicar. Eu não sabia nem que eu ia continuar escrevendo poemas. Então foi, na verdade, eu tinha escrito um livro de contos, e aí depois que eu terminei ele, eu comecei a escrever algumas coisas. Eu estava num momento muito específico, assim, pensando, sentindo coisas, e digamos, a densidade em mim era muito grande, em vários aspectos de experiência de vida mesmo. E aí os poemas foram acontecendo, cada um por um motivo. Eu acho que eu só fui começar a perceber que existia um livro quando ele já estava quase pronto, assim, de fato. Teve um momento onde eu falei assim, tá acontecendo. Até falei pra Kátia, falei, eu acho que eu vou escrever um poema por dia. Brinquei comigo mesmo, né? E isso, de fato, acabou acontecendo muitos dias, mas não que eu forçasse isso, mas chegava um momento do dia onde eu falei, agora, será que acontece alguma coisa? E, de fato, acontecia, na maior parte das vezes. E aí eu acho que, realmente, ele foi escrito, a maior parte dele, em torno de uns 2 meses, talvez seja nesse perímetro, assim. Que foi nos últimos meses do ano retrasado. E aí, depois... Quando eu terminei o último poema, que eu não lembro qual foi, assim, eu senti que ele tinha fechado. E aí, eu acho que para mim está mais nesse lugar. Assim, eu nunca sei quando o livro começa, mas eu sei com certeza quando ele termina. Para mim, a convicção está no final, não está no começo. No começo eu não sei de nada, na verdade. Nada. Vai acontecendo, assim, vou fazendo, porque faz parte da vida. Mas aí chega num momento onde tipo, parece que de fato ali alguma coisa se fecha. E aí nesse fechar aí eu tenho uma certa convicção. Foi isso que aconteceu, assim. É um livro pequeno, são 30 poemas, não é muito longo, mas eles são muito densos. E eu escrevi outras coisas depois, outras coisas que eu não quis colocar no livro, porque para mim já é outra coisa. Para mim, eu acho que não é uma questão de unidade material, mas é uma unidade existencial, talvez, sem querer... Conceitual? Não no sentido de que... Né? Imagética, conceitual, se for tentar colocar, é um bloco de sensações, percepções de mundo que de alguma forma tomam forma em um momento, ou no caso dos esboços naturais, aconteceu algo parecido, né? Foi um livro que eu escrevi muitos contos lá atrás, e depois chegou num momento onde eu falei assim, e eu vou dar uma olhada em tudo que eu já escrevi. Uma parte das coisas foram escritas 15, 20 anos atrás. E aí, quando eu peguei ele e comecei a tirar o que eu não queria, e aí comecei a montar, e depois chegou num momento eu falei assim, puxa, isso é um livro, agora fechou. Aqui eu tenho isso. Aí me veio o nome nesse momento, não tinha nome até então. Então, chega no momento onde a coisa me acontece, assim, no sentido assim, agora parece que isso existe, sabe? A palavra sociedade é razoável para esse momento final, assim? Eu acho que só se a gente for pensar a palavra saciedade de uma forma extremamente efêmera. Pontual, assim, ó. Porque não é uma saciedade. No momento eu já estou continuando a escrever outras coisas, assim. Porque me parece ser muito mais uma transição, não uma saciedade. É como se fosse uma virada de dia, mais assim. Tipo assim, agora eu estou no outro dia. E pra você o poema ele realmente acaba, o livro acaba, ou amanhã quando você lê um poema você fala, puta, que eu mudaria isso? Ou está muito fresco ainda? Ou mesmo pensando no caso dos esboços? Eu acho que é possível mudar.
Não, pra mim fechou. Fechou, assim, tá concluído. É possível mudar uma coisa ou outra se for uma coisa drástica. Assim. Sim, Eu mas... considero um equívoco realmente, por exemplo, uma palavra Mas um muito mal equívoco, colocada. não algo que não. você olha e fala... Não, ele não daria continuidade, não nada disso. Ele realmente está fechado e passou. E eu já estou em outra já faz mais de 2 anos. Então assim, eu estou aqui lançando, tudo mais, é um livro importante. Eu reli esses dias, fazia tempo que eu não tinha lido ele. E aí tive uma experiência interessante, assim, eu acho legal ler. E quando eu li também Os Esboços Naturais, para mim também foi uma experiência interessante. Eu reli e falei assim, puxa, não é subjetivo, como você falou, resgatei essa palavra, que você trouxe, essa subjetividade. Do que eu escrevo eu não sinto que tem alguma coisa a ver com uma subjetividade. Justamente porque eu não quero dele, não é questão de querer também, é questão que não acontece dessa forma, não se delimita, mas quando eu leio, há uma ressonância em mim de experiências que eu posso dizer que são afetivas, intelectuais, conceituais, filosóficas, que aconteceram em mim. E aí me vem essa ressonância daquele momento, né? Daquele momento onde as coisas estavam acontecendo. E hoje, para mim, outras coisas continuaram a acontecer. Eu já estou em outro momento, escrevendo outras coisas, que é uma continuação disso, de uma certa forma, porque é um fluxo mesmo. E aí eu vejo os livros como essas cristalizações que vão surgindo do fluxo. O fluxo me entrega cristalizações. A primeira foi esses Esboços Naturais, agora o Pequeno Continente. O próximo vai ser as Odisseias Naturais, que já está sendo revisado, está pronto. E assim por diante. No momento aquilo acontece. Mas eu cuido, não é que eu cuido, eu tenho que cuidar um pouco agora, porque há um pouco de expectativa, algumas pessoas perguntam, né? Então, mas isso não vem por mim mesmo, assim, uma ideia de que há uma estratégia, uma vontade de programar coisas, sabe? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou publicar tal coisa, agora eu vou... Não tem isso. Esse último livro que está pronto, que está sendo revisado, Odisseias Naturais, também chegou numa... Eu estava escrevendo uma história, quando eu terminei ela, eu coloquei na sequência, eu falei, é isso, acabou, o livro está pronto. E eram 5 histórias. Eu não tinha imaginado quantas seriam. Mas chegou no momento que eu falei, acabou, concretizou. O que eu queria abordar, explorar... Não tinha que querer, porque não tinha uma vontade prévia. Mas o que te traz esse acabou? É um estado que você fala, é uma sensação. Ok. É uma intuição. Intuição, boa. E essa intuição ela vem a partir do momento que eu olho para algo que já tem uma certa montagem. Então, tem 2 intuições, vamos colocar assim. A primeira intuição é quando eu solto aquilo numa linha, num papel, num documento. Eu coloco aquilo em ordem. Uhum. Então, eu já tinha colocado 2, 3 histórias lá em ordem. Eu escrevi mais uma, coloquei. Escrevi mais outra, coloquei. Quando eu coloquei aquela última, eu olhei para o todo, eu falei, não tem mais o que colocar. É isso, acabou. E aí, então, são 2 intuições. A primeira é a intuição de começar a organizar, que é soltar as coisas na sequência. E a segunda intuição é quando, tipo, de fato, eu coloquei alguma coisa lá e parece que se eu colocar mais vai transbordar. Sim. É isso, acho. Você escrevendo um pouco a sua escrita, me dá a impressão que em geral, os poemas são feitos meio que em uma sessão, em uma ida. Começa-se e aí constrói. Aí uma vai ser assim, a outra é quais são os seus critérios de encontrar isso e dizer se isso tem algum tipo de força, quais são, que tipo de elemento você faz algum tipo de avaliação, porque como não tem retornos, né, e essa escultura, acho que eu complemento a pergunta assim, talvez, né? Não respondi. Tudo que você escreve nesse momento, você está nesse momento de escrita do livro, tudo que você escreve entra ou tem coisa que tem uma avaliação e cai? A gente tem coisas descartadas, né? Complementando a pergunta do Kuhu. Sim. Tudo que eu escrevi num período entrou. Eu não descartei nenhum poema. Uhum. Mas algumas frases ou palavras que vinham, eu descarto, mas é meio que em tempo real, não é muito depois. Uhum. Então eu estou escrevendo meio que linha por linha, e é um processo meio tenso e demorado. Assim. Você vai avançando lentamente, linha a linha, você não escreve tudo e vai voltando. Não, lentamente, linha a linha. E aí se a linha não é, tipo, eu não coloco deixa ela. Fico lá até ela surgir, acontecer. E aí acontece. Tem momentos onde de fato
a intuição, algo para mim pede para continuar mesmo sem resolver uma coisa que não está bem resolvida. Depois você volta. E aí depois eu volto. Mas no geral isso não é o mais comum. O mais comum é ir no passo a passo. Mas tem momentos que surge uma ideia posterior ali, ela quer continuar, e eu não travo, eu deixo continuar. Mas o fluxo não é um fluxo muito intenso, não é um fluxo assim, tipo, que vai vindo e vai surgindo, é muito difícil, é demorado. E acontece que as palavras são muito importantes, são muito precisas. Vocês vão ver quando vocês estiverem lendo essa espécie de rigor que a gente falou, né? Então, é intrínseco ao que eu escrevo, não tem como escapar, porque se não for preciso, não acontece. O poema não acontece. Se a palavra não é bem aquela, ali naquele momento, não tem como, tipo assim. Ele não surge. É tão específico para ele acontecer, então precisa ser algo bem... O que também não quer dizer que seja perfeito, né? Evidentemente, no fundo, assim, é o que eu consegui fazer de melhor, né? Só para você, me parece que tem uma importância essa feitura em um momento gesto. só, num gesto porque só. Se você reencontrar, sim, aquilo poderia disparar é verdade. E aí você incrementar e virar. Por que você dá mais... Mas você sempre chega até o final do poema, sempre. na primeira sentada? Na primeira sentada. Que pode ser horas. Seja 15 minutos, 4 horas. Sim, sim. E isso também acontece com contos no geral, sabe? Tem contos que eu escrevi que são mais longos, que de fato eu tive que escrever em alguns dias, porque era longo. Mas eu não consigo parar uma coisa e continuar escrevendo depois de muito tempo, assim, né? E quando você volta, E às vezes você eu escreveu, intuição é fogo. o quanto que você mexe nele depois que você volta? Pouco. Pouco. É pouco. Na hora que você levanta, você meio que dá por concluído, é só dar uma olhada, um tapinha ali. Às vezes exige uma reorganização aqui, acolá, mas são coisas bem de precisão mesmo, é só para tornar ele mais preciso, não muda nada essencialmente. É muito interessante você e o Curro trazer essa pergunta, né? Porque quando eu li, isso não está aqui também, eu senti, até por conta da pedra, que eu ainda quero falar sobre, os seus poemas parece que eles foram esculpidos, né? Você até cita o Michelangelo, quando me fala algum Sim. poema, e a sensação é essa, é uma coisa escultórica, sabe? Tem um cinzel ali que vai lascando, vai tirando, até ele ficar, às vezes deixa mais pontudo, às vezes dá uma arredondada. E agora você me falando como é esse processo que eu não conhecia, né? Você pegar e ir até o final, é uma escultura. Acho que sim. Tem uma proximidade grande com a lógica de escultura. Inclusive, Curru, grande artista aqui, Bruno Curru, é o artista que fez a arte da capa e a arte do interior. Nós temos aqui 3 desenhos no interior do livro. Além disso, eu acho que é importante também compartilhar que a orelha, que é o texto da apresentação editorial, foi baseada na leitura que o Curru fez da obra quando ele se deparou com ela, né? Quando ele ia fazer a arte, ele se deparou com os poemas e deu uma devolutiva tão bonita e interessante que trouxeram as ideias que estão presentes na orelha, né, editorial. Por exemplo, essa do caráter escultório, né? Eu não li a orelha, desculpa, tem isso? Tem, assim, há em Pequeno Continente algo de escultório, uma escultura feita no fundo do mar e trazida para a superfície. Essa ideia não tinha surgido para mim em nenhum momento, mas quando o Curru trouxe, para mim fez muito sentido. De fato, parece que esse ofício de cinzel, essa ideia de lapidar, ela está muito forte nos poemas e realmente naquele poema que você citou, que fala sobre Michelangelo, é um poema que fala sobre a criação. Uhum. Então, ali parece um pouco do seu processo, sim, de certa forma, né? E eu emendo uma pergunta aqui, então, sobre essa parceria com o Curru, né? Como eu disse, ele ilustrou os esboços naturais também. Aqui, especificamente nesse livro, né? Esse trabalho dele, ele dialoga muito com esse lado fluido, né? Com a seiva, com essa coisa bem solta, né? Esse mundo mais orgânico, que contrasta com a pedra, que para mim é o símbolo principal do livro, né? Como que foi esse diálogo entre vocês, assim? Se você quiser expandir até para falar um pouco do livro anterior, mas legal. Como que é essa troca entre a imagem e o texto, seja na poesia, seja na prosa? Tu quer responder essa, Bruno? Já falei demais. Então, comenta um pouquinho, Curru. Fala um pouquinho do seu processo, assim, como que você chegou, como que você explorou essa... Na hora que eu sentei, eu imaginei que pudesse haver essa pergunta e eu pensei, nossa, eu acho que eu não lembro. Foi a primeira coisa que me veio. Mas algo tem, se eu tento recordar, assim, tanto nesse livro quanto no anterior, que eu também fiz a capa, o que eu senti na feitura, e uma das coisas que eu consigo acessar agora ao tentar rememorar,
uma espécie de naturalidade na feitura a partir de trocas que eu já venho tendo com o Caio dessa forma esporádica, assim, encontros aleatórios, que alguns assuntos vão ganhando uma espécie de continuidade. Então, as 2 vezes que ele me convidou para fazer, a sensação que eu tive foi isso, foi como se aquilo fizesse parte desse encontro contínuo. Então, ao ele me solicitar um desenho, era como se uma imagem já tivesse próxima a partir das nossas trocas. Se eu não me engano, nas 2 ele já deu algum tipo de apontamento, assim, de algo que eu tinha feito, não exatamente a coisa, mas algum comentário que remetesse a uma linguagem específica, um período das coisas que eu faço. Então foi isso, assim, as 2 vezes foram, dentro das coisas que eu faço, eu percebo que tem modos variados de se fazer a partir da coisa em si. Tem uma linha de trabalho, que é um pouco o que aconteceu comigo com o Caio, que é isso, que são, em geral, convites, e eles chegam e o modo que eu... é um exercício quase que eu já tenho, assim, o modo que eu capto o que está sendo convidado já vai mais ou menos dando o que a coisa vai ser. Como se eu não pegasse tudo e não viesse como um bloco racional. É quase uma consequência de algo que já estava em processo. Tipo, a fala da pessoa já vai pré-construindo a coisa a partir do repertório que eu tenho, do que eu já venho fazendo. Sim. E aí eu vou, tipo, Aí são alguns trabalhos que acontece isso, né? É uma linha específica dentro do que eu faço, quando eu rememoro as outras feituras, tem coisas específicas. Assim, os 2 livros do Caio aconteceram dessa forma. Ao ele fazer o convite, assim, já vem, tanto é que acho que deve ter sido meio que, tipo, sei lá, se falou no mesmo dia, eu já mandei algo. Caramba! Aí o Caio faz, tipo, um apontamento, os 2 foram bem, que também isso é um critério, como vai chegar na pessoa, que eu também levo em consideração. Se chega e não tem nada a ver, eu falo, não foi aquilo, então qual que é a mesma? Vamos reconstruir, né? Com o Caio, as 2 vezes foi isso, a hora que chega, a pessoa dá um tipo de sinal que eu falo, é isso. Massa. É isso. Essa relação de proximidade, eu acho que também conversas sobre estética, sobre arte, as relações todas estão muito ativas e eu acho que também essas fagulhas, elas pegaram rápido, né? Pegou fogo rapidinho. E tá aqui, bom, quem não conhece, os 2 livros estão aqui, né? O Esboços Naturais também está aqui, tem alguns exemplares para quem quiser adquirir um. E tem um Pequeno Continente, e aí depois desse bate-papo, vocês podem ficar à vontade, é self-service, tem um QR Code para pagar, podem só pagar e aí trazer para mim que eu assino para vocês. Isso no final da conversa, e é isso. Só para dar um toquezinho para o pessoal que ainda talvez não tenha conseguido pegar e queira. E algo que não foi comentado aqui, não sei se por esquecimento, por modéstia, né, que o primeiro livro do Caio, o Esboços Naturais, ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Ou seja, o cara estreia com um livro e já é finalista do maior concurso literário do país, né? É algo que vale a pena destacar. Isso tudo para dizer, compre o livro, peguem o autógrafo, que vai valer muito no futuro. Caio, eu vou dar um passo aqui atrás, antes de falar da tal da pedra, eu vou deixar a pedra para o fim, é a próxima pergunta, o próximo tópico. Mas ainda nessa oposição que você às vezes me parece que busca evitar ou tipo, né, não trabalhar antes da oposição, uma outra que me chama a atenção é fragilidade e resiliência, né? E assim, nesses tempos que a gente vive, a resiliência ela é celebrada e exaltada em posts de redes sociais, né? Os coaches dizem que todo desafio é uma oportunidade de crescimento, faça limões, faça limonada com os limões que a vida te dá, né? Durma enquanto eles trabalhem enquanto eles durmam, todas essas porra neoliberal. E você tem um poema especificamente que se chama Elogio à Não Resiliência, né? Você se opõe a isso de uma forma que eu acho muito interessante, né? Eu recortei aqui alguns versos, né? Entenda a vantagem de ter sido flor, que se arranca com leve puxar, que fenece sem labor. A beleza do efêmero ser, que não sabe sustentar a dor. Aqui a pergunta, né, tipo, tudo isso que eu falei, né, a sociedade ela cobra força das pessoas, a sociedade neoliberal exige uma força sobre-humana, geralmente, né, que vai variar de acordo com o seu gênero, sua raça, sua classe, com uma série de fatores, mas eu, né, que enquanto
enquanto homem, né? Tipo, tem essa coisa dos meninos não podem chorar, tem toda a questão da masculinidade tóxica, né? Que pra mim me parece dialogar com esse estímulo à resiliência, né? Tem uma força ali de não mostrar os sentimentos e tudo mais, né? E são ideias anacrônicas que perpetuam essas atitudes na sociedade, né? Que a gente busca mudar. Então, dentro disso, qual que é a importância para você, né? Poética e política de reivindicar esse direito a poder quebrar, a poder ser frágil, a poder não estar ali sempre Superman ou qualquer coisa assim? Interessante a pergunta. Eu não sei se eu reivindico direitos, eu acho que não é esse o lugar. Não é panfletário, né? Não é panfletário, mas também tem uma outra questão aí. Eu acho que não é só a questão, assim, o direito de poder quebrar. Eu acho que mais do que isso seria poder, não poder. Poder não ser violento, poder não exercer a força. A resiliência, ela demanda de uma rigorosidade, de uma espécie de força reativa. E o que esse poema talvez ele proponha é que o exercício da força e da violência ele talvez não seja o melhor caminho, nem como reação e nem como ação. E a gente vive, de fato, como tu mencionou, um momento, não só hoje, eu acho que isso é muito da espécie humana, mas eu acho que por vários motivos tem se intensificado, né? Essa ideia de você ter uma vida que é muito interpretada como se fosse uma luta. Tipo, estou lutando para poder viver, para ser feliz, matar um leão por dia. E talvez, a pergunta que se faz, talvez a gente não precise viver como se fosse uma luta, né? O que não significa, em hipótese nenhuma, de que todas as pessoas tenham esse privilégio, né? É possível que muitas pessoas estejam colocadas em uma situação onde ela não tem outra saída a não ser, de fato, lutar, né? Mesmo assim, se nós temos talvez essa possibilidade de não lutar, a gente pode abrir espaço para outras formas de existência, Interação. que eu acredito, interação, fazer com que os acontecimentos que nós participamos eles sejam talvez menos bélicos, né? E não por isso menos eficientes, não por isso menos éticos, não por isso menos reivindicadores em alguma medida, né? Mas que esses acontecimentos eles possam acontecer por um caminho que não seja o caminho do exercício da força, mas que ele seja um exercício da suavidade, um exercício de... Os chineses diriam uma não ação, Pensei nisso. mas talvez seja realmente uma outra forma que no Ocidente a gente não cultivou muito, né? Mas uma outra forma que pode ser, e muitas vezes eu acho que a gente tem exemplos históricos disso, que são mais eficazes. Até se for pensar a partir de uma ideia de eficácia, que é uma ideia muito ocidental, até a partir dessa ideia ainda a gente pode sentir o apelo por uma suavidade, um apelo por um outro tipo de ação que não seja essa ação que é um puro exercício da força ou do poder. Muito bom. Eu vou caminhar aqui para a última anotação minha, e já queria deixar o Gabriel Apostos aí para já emendar. Eu chamei esse tópico aqui de amor mineral. E aqui que eu ia falar sobre o vocabulário poético, né, que você busca fugir, de certa forma, desse lirismo romântico, né, quando você traz termos como células, apneias, feromônios, fotodiagramas, que eu gosto muito. E na minha leitura parece que isso às vezes traz uma precisão quase cirúrgica para uma busca de falar sobre os sentimentos, as sensações, né? Apesar dessa não subjetividade, né, presente nos poemas.
E uma coisa que me chamou a atenção é que as palavras pedra e amor aparecem 4 vezes cada uma ao longo do livro, excluindo o título ali, que uma delas aparece. Mas ao longo dos poemas tem 4 pedras e 4 amor. E um dos poemas, chamado Amor Isso, ele aproxima esses termos em 2 afirmações, 2 versos, né, bem singulares. Ele abre com: meu amor é botânico, ato sensível de reconhecimento. E depois diz: meu amor é pedra, a solidez repleta de veias. Essa visão do amor presente na obra, ela parece deslocar o sentimento desse lugar do drama humano, e talvez de novo nessa busca por uma ausência de subjetividade, e coloca numa perspectiva biológica, talvez quase geológica, né? Essa desromantização, essa dessubjetivação do amor é algo intencional, é uma busca por tentar dar a ele talvez uma durabilidade maior, né? Converter o amor no amor mineral, aquela coisa que perdura. Faz sentido? Tudo isso eu viajei. Faz sentido? Mas não é fácil de responder. É a pergunta final, então. Tá. Se vira. Bom, de fato, o livro, como o Rubem captou na arte de capa, tem uma pedra logo de cara, né? Ele tem algo muito de mineral. E a minha intuição é que tem um poema que fala isso no final, que a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, parece que ela é muito viciada nela mesma, assim. E o que a gente chama de subjetividade, que é esse meio simbólico, ele acabou criando um lugar de predomínio que nos, na minha opinião, nos afastou bastante de uma relação mais harmônica, vou usar essa palavra, ela não é a melhor, mas enfim, harmônica com a natureza, ou com o todo, enfim, com a existência no sentido amplo, né? Não no sentido existencialista ideal, né? Mas no sentido concreto mesmo, da existência concreta. E aí, quando se usa a palavra amor, às vezes a gente se refere a algo que a gente não consegue pegar, né? Palpar, parece estar no campo ideal mesmo, e muitas vezes está. Mas a minha forma de entender o amor, ela transcende isso. Ela não nega isso, mas ela transcende, na medida em que eu acredito que ela não faz parte só da nossa espécie. Aí sim, eu acho que a gente pode falar de raízes cristãs, um certo cristianismo místico, mas que também pode se dizer de qualquer outro pensamento cosmológico, talvez até o taoísmo na China e outros, como alguns indianos, onde se identifica que o que conecta tudo, que essa unidade, essa pretensa unidade da existência, ela só é possível por um princípio que cada um chama como quiser. Pode chamar de Tao na China, mas aqui no Ocidente a gente costuma chamar de amor, pelo menos a partir da tradição cristã. Na cultura grega também foi chamada de physis ou de logos, dependendo do caso, do contexto. Mas seria o quê? Seria esse princípio, que talvez é o princípio que mantém as coisas acontecendo, existindo. O amor que move o sol e todos os astros, como diz Dante no final da Divina Pode Comédia. ser, embora essa forma de articular já coloca uma certa romantia, exato. Alguém que move, mas né? Já personifica. Não acredito que o amor tenha uma ação por ele mesmo. Não acredito que ele seja, enfim, ou tenha uma subjetividade, algo parecido com o que nós temos no nosso pensamento. Acho que, na verdade, ele transcende tanto isso que a gente não consegue nem pensar ou falar direito sobre isso. E no pequeno continente, enfim, eu acredito que há um pouco esse exercício de aludir ao que seria isso, a esse princípio. Não é querer traduzir ou falar ele, ou querer decifrá-lo, não é essa a ideia, porque na verdade parte da ideia de que isso não é possível, né? Mas a nossa experiência, ela também é isso, né? Nós somos a realidade em ação também, não estamos a parte dela, não nos relacionamos com ela como se fosse algo que não somos nós, né? Então, nós conseguimos encontrar na nossa própria existência, com um pouquinho de silêncio e ouvido atento, esses princípios que fazem parte e constroem a própria realidade ou são a realidade.
Então, nessa medida que eu acho que o amor e a pedra, e o amor e as plantas, elas são a mesma coisa. São e não são. Né? Os poemas, eles tentam aludir a esse processo. Ao processo de ter que usar palavras para se deparar com coisas onde as palavras são sempre insuficientes. Então, quando a gente contrapõe a técnica ao orgânico, né, tipo, é uma contraposição artificial, necessariamente falso. Porém, a partir delas, a poesia procura sinalizar ou nos conduzir para uma espécie de intuição que está lá, não nas palavras em si, mas além delas. E aí, quando a gente se lança nesse lugar que a gente não sabe direito qual que é, e a gente não sabe direito se a gente entendeu ou não, mas que parece que faz algum sentido, acho que é ali que a gente começa, talvez, a entender, não entender porque a palavra não é essa, mas compreender, talvez. Não entender, mas compreender um pouco mais do que é existir no ato da própria existência, se afinando com ele. É isso. Dá para pensar que esses poemas, então, são rascunhos de mapas para buscar, compreender, ou não? Então, não. Quer comentar? Sim, rapidinho. Não, os esboços naturais, eu acho que seria isso, né? O livro anterior seria esses rascunhos de mapas, e eu espero que quem lê o livro consiga chegar na ideia de que há uma desconfiança muito grande em relação à possibilidade disso. Né? Tipo, um dos personagens, por exemplo, do Conto a Foz, ele trabalhando como carteiro, ele simplesmente abre mão dos mapas e fala assim: eu vou trabalhar aqui pela minha intuição, a partir dos meus mapas improvisados aqui, que estão em constante transformação, e me viro a partir deles. É melhor do que ficar tentando virar com rascunhos. Então, na verdade, eu abro um pouco mão dessa ideia de ter rascunhos. Não é isso. Até porque isso iria contra a ideia de rigor que a gente estava falando. Né? A ideia de rigor, ela para mim é mais importante. A ideia não é construir esboços. Mas é um mapa finalizado, então? Não é mapa. Não é um mapa também. Não é um mapa. A ideia é um poema. Ou não é um poema também? Eu acho que sim, a gente pode dizer que é poesia. Poesia. É poesia. Eu posso ler a poema, então? Uma poesia? Eu acabei minhas perguntas, tá? Já deixo aí o Gabriel postos para participar aqui, assumir, porque eu preciso tomar água e ir no banheiro. E eu vou ler justamente esse poema que eu citei na última pergunta, o Amor Isso. E acho que ele exemplifica bem essa parte final aqui da conversa, né? Meu amor é botânico, o ato sensível de reconhecimento, o observar aberto da fisiologia, olhar da ausência de apreensão, não a entrega de flor vermelha em sua mão. Meu amor é pedra, a solidez repleta de veias, ser que se aferra em ser, não insistir em se mover, encontro acaso na gestão das paralelas. Meu amor é frio, qual lâmina do horizonte frondoso nas cores poentes do sol. Distante, revelo adiante, aceitando a noite de um dia explícito. Meu amor também é dança, calor e tração, mas não é isso. Muito obrigado, Cavito, pelo convite de estar aqui com você. Eu passo o microfone para o Gabriel. Obrigado, gente. Continua. E lembrando que depois tem DJ Kat. Aqui vai virar outra coisa. A gente está sentadinho, bonitinho, vai virar pista de dança, bagunça. É isso aí. Valeu, Cavito. Obrigado, Braga, pela mediação. Agora, convidando aí, então, o Gabriel. Quem não conhece, este é o Gabriel. Eu solicitei para o Gabriel escolher um poema, fazer a leitura e algumas observações sobre ele. Então, fica à vontade, Gabriel, contigo. Oi, gente, boa noite. Eu vou ler sem microfone, tá? O poema que eu vou ler é o Tecné. Foi o poema que eu mais gostei lendo o livro. Está quase no centro do livro, né? Ele chama muito... O que eu gostei no livro foi que é uma coisa que não acontece muito com livros de estreia de poesia, que é um livro circular. Então, quando você termina, você tem vontade de recomeçar para ver como os poemas finais ressoam no começo. Então, tem uma harmonia muito grande no livro e está de parabéns por isso, realmente é impressionante. Ele falou que fez em 2 meses, sem revisar muito, mas tem uma coesão muito forte que eu achei muito bonita e eu acho que o Tecné, para mim, pelo menos na minha compreensão do livro, é central. Então, eu vou ler aqui. Tecné. Canaliza minério do mundo, prótese de um vivo defunto. Fumaréis, fumaradas fumantes. Somos signos da ordem ambulante, que nasceu no regime de outrora. O corpo maquina-se infama, cristaliza eficácia no escuro. Se busco reaver o desejo,
pelo cítrico, lívido, ardoso, estrutura-se um centro de ordem, emissor de fóton-diagramas. Alguém me mostra um desenho pelas mãos da poeta dos lábios. Um mundo igual a um sapato, vestido por outro sapato. E agora, que faço, que sonho? Qual a ilusão que eu trago, se apenas vestimos sapatos, vestidos por outros sapatos? Eu acho que esse poema, para mim, pelo menos, me deu... Isso pode acontecer em qualquer poema do livro, na verdade, ou qualquer verso, dá uma chave para buscar uma compreensão. Você falou a palavra compreender é muito importante, mais do que entender. E só para não falar que eu não fiz pergunta, que eu não conversei muito, mas eu queria saber, uma imagem que surgiu para mim mais do que pedra foi lâmina. E eu queria entender o que é essa lâmina, o que ela significa. Então, quando eu terminei o livro, eu fui buscar recuperar essa ideia do corte. Se é uma ideia positiva, negativa, ou se é uma ideia neutra. E eu encontrei, logo na epígrafe, já trouxe ideia, né, como a epígrafe da Ida Vitale, que é uma poeta muito importante para você, né? Que ela diz, abrir, né, vou traduzir, não vou falar portunhol aqui, vou tentar traduzir em português, mas porque está em espanhol. Abrir palavra por palavra o páramo, abrirmos e mirar e observar a significante abertura. Então, qual que é essa ideia do corte, dessa abertura? Acho que a lâmina é uma lâmina abstrata mesmo. Ela acontece a todo momento. Cada palavra que eu falo aqui, uma lâmina está acontecendo. Né? A lâmina é o que distingue uma coisa da outra, diferencia. É claro que ela pode ser mais ou menos violenta, agressiva. Ela pode ser tal lâmina que destrua a própria realidade. Ou não, ela pode, de fato, até auxiliar em alguns momentos a compreender e distinguir coisas importantes na própria existência. Quando a gente fala de técnica, que é o Technique que tu leu, a gente está falando, na verdade, de um exercício de apurar a lâmina. A técnica e a tecnologia hoje, como a gente entende, né? Ela é sempre um modo de relação que a gente estabelece com a natureza, com o entorno. E esse modo ele vai ser codificado, ele vai ter um tipo de padrão para otimizar, funcionalizar, tornar eficaz a relação. E isso é possível a partir do momento que há muita lâmina aí afiada interagindo, né? Porém, essa crença de que toda lâmina ela é saudável, ou ela é a crença do progressismo, vou colocar assim, a crença de que a gente sempre está evoluindo, está melhorando, e que nos trouxe nesse beco sem saída ecológico que a gente está vendo agora, para não falar ético, em alguma medida. Portanto, assim, para mim, repensar a lâmina não significa questionar ou ir contra ela ou demonizá-la. A gente continua pensando, a gente continua conversando, eu vou continuar usando uma faca para cortar legumes para poder cozinhar e assim por diante, né? Mas significa, na verdade, estar se abrindo. E aí a palavra da Ida Vitale é muito importante. Para quem não conhece, Ida Vitale é uma poeta uruguaia, ainda viva, está com 103 anos, é a minha poeta preferida. E o trabalho dela é fantástico, assim, é muito importante. E eu usei um verso dela de um livro chamado Trema, de 2005, como abertura epígrafe do livro, né? Então fala sobre esse abrir o deserto, abrir com as palavras, né? E de fato a gente só consegue usar a palavra na medida que a palavra aponta para alguma coisa, ou para algumas coisas, né? Só que quando essa lâmina, ela divide algo, separa algo que não era para estar separando, ali começa uma espécie de, no Ocidente a gente diria, tragédia. Então a tragédia do Ocidente, desde o teatro grego, na verdade, tem sido esse girar em círculos meio aloqueado em torno de lâminas que estão funcionando de uma forma muito específica ali, né? E aí é necessário, para a gente tirar essa tragédia, desdramatizar um pouco a vida, tipo, tirar algumas lâminas que estão ali automáticas, vamos colocar assim, né? Repensar alguns automatismos dessas lâminas, ou seja, do hábito, da forma de pensar codificada, forma de sentir codificada, e assim por diante. A gente herda tudo isso da cultura, a gente não tem como negar, mas a gente precisa, de uma certa forma, preservar, não uma vitalidade, não é essa a melhor palavra, mas preservar uma
plena abertura à existência, de tal forma onde o acento do valor não esteja na lâmina, mas na abertura. Se eu hipervalorizo a lâmina, essa abertura não pode se dar, ela se fecha, né? E aí eu fico numa forma de agir reativa em relação ao mundo, à minha vida, às pessoas, ao sentimento. Agora, se eu de fato consigo colocar o meu acento valorativo, ético, na abertura e não tanto na lâmina, quando há uma contradição entre lâmina e abertura, eu favoreço a abertura. Entre um e outro, eu prefiro a abertura. Então, isso seria o que o corpo, o poema fala, né? Eu quero ter o corpo antes do romper da lâmina. Nesse lugar de eu prefiro, é o que eu almejo, é uma intenção. Mas, de forma alguma, é um idealismo, é uma crença superficial de que seja possível ficar levitando, né? no etéreo, exato, não é isso. É um lugar muito concreto, na verdade, muito concreto mesmo. Acho que o livro deixa isso claro com o uso das imagens. E eu acredito que assim a gente consegue escapar de dois equívocos que acabam incorrendo em tragédias, que é o equívoco, ao meu ver, do materialismo, puro materialismo, aquele materialismo onde hipervaloriza a matéria enquanto lógica, vamos colocar assim, e o outro que é o do etéreo, do puro etéreo, onde simplesmente a gente não precisa de mais nada para viver, a não ser flutuar, né? Então, acho que esses dois equívocos, eles são muito fáceis de a gente cair nele, eles são banais, esteticamente, né? Você diz? Esteticamente? Ou... Esteticamente, existencialmente, eticamente, eu acho que em todos os aspectos, né? Tipo, eles estão aí, eles são quase armadilhas, assim, em todos os lugares, em todos os cantos eles estão dispostos. E quase a gente não vê por conta deles que existem outras formas, né? Quase a gente não vê que a própria realidade, a materialidade, a existência em si, ela já é uma transcendência na própria imanência. Ela já está ali, e além do que está ali, também tem coisas que estão ali, que me vêm, e que a linguagem é limitada, mas mesmo com ela limitada, essa escuta, essa atenção, ela pode nos conduzir a um espaço indescritível, experiência, mas muito rico. E eu acho que o Pequeno Continente, ele talvez seja essa sugestão. O que me impressionou bastante no livro é que é um livro não só imagético, mas também muito filosófico, mas uma filosofia prepositiva também. Acho que dá para fazer uma leitura, tem tudo isso que você falou e muito mais, e é uma questão de ler e reler e saborear e buscar os poemas de novo. É um livro que lhe pede isso e que a gente faz com muito prazer. Então, parabéns. Obrigado, Gabriel, pela participação, pela leitura. Eu queria também ver se mais alguém gostaria de ler o poema. Nós estamos os livros em mãos, querem... Ou, nem sei que horas são também, 90 horas hoje, gente. São 15 para as 10. Eu acho que é a hora da festa, né? Alguém quer falar mais alguma coisinha, gente? Aproveita. Eu tenho uma pergunta. Sim, manda. Além do lado escultor, você mesmo, até certo ponto, concordou, me parece que você tem um lado curador. De, mesmo te ouvindo falar, acho que você escolhe muito bem as palavras em tempo real. O que já me faz entender como é que você consegue escrever um poema do começo ao fim e concluir no mesmo dia, né? Me parece um ato heróico. Primeiro, confirmar se você sente que você é curador no tempo real da sua própria arte. E aí, esse mistério de você dizer que não escolhe o tema, né? Você se abre para o acontecimento. Eu também acho admirável. Queria saber se o tema te escolhe. Por exemplo, uma coisa que você está vivendo na tua vida e está te angustiando, um momento seu de vida, né? E se você seria uma pessoa que poderia encomendar um poema com um tema dado. Você conseguiria escrever assim com um tema dado? Bom, vou começar pelo final. Não. Acho que não precisa explicar, né? Mas... eu vou voltar para
Primeiro, eu acho, a ideia de ser um curador de si mesmo, acho que é a ideia de existir por si mesmo, de certa forma, né? É uma certa autonomia. A autonomia é uma palavra também complicada, porque, de fato, a autonomia, no sentido puro, não existe. Mas existe, em alguma medida, nós assumirmos as responsabilidades das nossas escolhas, do que a gente pensa, do que a gente sente, ou seja, trazer para a minha vida, para a minha existência, um compromisso irrevogável com a própria existência, onde eu não delego a minha existência para outra pessoa, que eu chamaria de curador. Então, nesse caso, acho que é isso que acontece comigo, por motivos de temperamento, provavelmente, na medida em que eu não conseguiria viver de outra forma, talvez sem, de fato, ter esse compromisso existencial com a minha própria existência. Por isso que eu acho que não é necessário pontuar temas também, porque vivendo de uma forma densa ou intensa, a própria existência coordena a unidade. Porque, na verdade, a nossa vida ela não é um monte de disparate, né? No fundo não é. A gente pode achar que é se a gente começa a recortar ela. Aí a gente organiza um monte de coisa meio louca para lá e para cá, mas se a gente não recortar ela inteira, se a gente vive a vida como um fluxo, ela é um fluxo, não vou falar organizado também, porque aí demanda uma espécie de ideia matemática, mas é um fluxo que tem uma certa coesão existencial. São coisas que acontecem, né? E como o livro talvez foi escrito em poucos meses, assim, durante algum tempo, existe uma coesão a partir da minha própria existência naquele momento. Então, tinha minhas preocupações, que eu não vou falar que a preocupação era em relação a uma ação de alguém, ou uma ação de... Não, eram preocupações amplas, gerais, assim, com a vida, que sempre me habitam. Na verdade, até agora estou aqui... Ontem eu fui dormir 4 da manhã porque eu estava com uma questão me habitando em relação ao tipo de sensação específica que eu estava querendo diferenciar. E essas questões, elas me vêm, eu fico lá pensando sobre elas, refletindo, sentindo. E, em algum momento, talvez isso que eu estava ontem lá, tipo, pensando, sentindo, elaborando, em algum momento isso vai aparecer sem que eu chame. Isso vai acontecer. Porque, de uma certa forma, eu acho que existe uma espécie de confiança nisso que as pessoas chamam de inconsciente. Então, que eu não vou chamar de consciente, mas uma espécie de confiança em lugares da minha existência que eu não articulo a partir de palavras, ideias ou pensamentos, mas que estão acontecendo no meu corpo. E eu confio nisso. Isso talvez precise trabalhar. Se eu for ficar tentando trazer isso para o meu consciente, tudo, eu vou estar atrapalhando processos. Então, em algum momento aquilo pode se cristalizar. E só me interessa se for assim. Não me interessa se eu for querer fazer aquilo à força. Então, quando aquilo for se cristalizar, vem de alguma forma, mas não vem como se fosse algo fora. Né? Vem da própria existência, do acontecer da minha existência. E aí eu, enfim, talvez nem todos concordem com você, que eu estou usando palavras que coloquem bem as questões, porque na verdade são questões muito difíceis, né? E é muito difícil de fato falar sobre isso. A escolha e pensar sobre as palavras que se usa está muito mais nisso do que em qualquer outra coisa. Está muito mais em que, de outras formas, não é possível falar. Então, tem que ser preciso porque esses assuntos são precisos, porque é uma diferenciação muito sensível, muito específica, ou uma não diferenciação muito específica. Enfim. E aí a gente tem que recorrer ao que a gente tem como possibilidade para tentar dar conta disso. O fato é que muitas vezes a gente não dá conta. E é assumir isso como ok, né? Mas quando acontece também de faíscas saírem, nós sermos conduzidos para questões que de outras formas a gente não seria, eu acho que isso é arte. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu acho que isso dá sentido para muita coisa. É isso, né? Acho que respondi. Mais alguém? Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo por terem estado aqui durante essa hora de conversa. Eu sei que é difícil, né? Agora a gente vai ter uma festa bem legal, FEME. É uma festa feita pela galera da Last Night. A gente vai ter aqui a Kat e Pedrada. E a gente vai minimamente organizar esse espaço, porém, aqui o acesso aos livros ainda está dado. Eu vou estar aqui com vocês acompanhando. Se quiserem, eu posso autografar. Quem tiver vontade, quiser um exemplar.
é self-service mesmo, é só capturar o QR Code, fazer o pagamento. E também, se quiser falar assim, olha, posso te pagar daqui 15 dias, não tem problema. E é isso, a gente vai conversando, tá bom? Vou estar por aí. Obrigado, gente.